Em fevereiro de 1989, quando Kevin Shields e Colm Chorg entraram em estúdio para a gravação do segundo álbum de estúdio do My Bloody Valentine, Loveless, a expectativa da gravadora Creation Records era de que o disco fosse gravado em intervalo de 5 dias, o que acabou não se concretizando por motivos óbvios. Logo nas primeiras sessões, tanto os músicos quanto os membros da gravadora que acabaram ficando furiosos, percebendo que esse prazo ia se estender para muito além do que eles haviam previsto. Ô Elson, seja muito bem-vindo aqui no nosso Clássicos VFSM, e eu quero que você me explique o que estava acontecendo com My Bloody Valentine nessa época. Fala, Kleber, tudo bem? Fala, ouvintes aí do Vamos Falar Sobre Música. Cara, eu não sei, eu acho que foi algum ataque crônico de perfeccionismo ali, né? Porque eu acho que ele aloprou e puxou o disco pra ele, pro Kevin Shields, no caso, né? Que é o vocalista, o principal membro ali da banda. Puxou o disco pra ele e começou a assumir, a fazer tudo sozinho ali, né? E ele levou muito mais tempo do que deveria pra conseguir finalizar as músicas ali. Fazia tudo sozinho e começou a editar e gravar todos os efeitos sozinhos. Então alguma coisa muito estranha aconteceu ali no dia a dia deles ali, que ele resolveu aloprar e assumir o disco sozinho, né? E é muito curioso porque o My Bloody Valentine ele nasce no começo dos anos 80, eles lançam o primeiro álbum de estúdio dele, que é o It's Anything, em 88, e se você for ver desse início dos anos 80 até o final da década de 80, eles lançam muita coisa. Era uma banda relativamente muito prolífica, né, com muito single, Sim. muito EP, com uma série de apresentações ao vivo, e de repente esse grupo que já estava muito visado pela imprensa, todo mundo estava de olhos, eles simplesmente desaparecem para produzir esse disco que se arrasta durante quase 3 anos de produção, né? Sim, total, assim. E é curioso, assim, porque se a gente olhar para outras referências que também tiveram uma crise dessas, assim, sei lá, o Brian Wilson, né, o Syd Barrett, assim, você vê que eles tinham um motivo ali. Pô, o Brian Wilson tinha acabado de lançar o Pet Sounds, sabe, uma grande obra-prima ali. O Syd Barrett, ele tava enlouquecido ali de ácido. Mas o Kevin Shields não necessariamente, tá? Não tem nenhum histórico ali de ter algum tipo de problema com drogas, e o próprio primeiro disco ali não é também nenhuma grande obra-prima ali, a não ser um grande disco independente ali. Não tinha propriamente nenhum motivo pra ele aloprar, né? A não ser o próprio estilo dele de querer fazer alguma coisa diferente, né? E é muito curioso porque a Creation Records, que depois vai apresentar o Oasis e uma porrada de outras bandas bastante icônicas, o Primal Scream quase que na mesma época ali, no mesmo ano que vai lançar o Loveless, sai o Screamadelica, que é outro clássico da produção britânica, eles realmente acreditavam no som da banda. O principal cabeça disso tudo, que era o Alan McGee, ele, era apaixonado pelo som do My Bloody Valentine, ele botou maior fé, não, vamos lá, vamos fazer realizar, e mesmo assim o Kevin Shields se aproveitou dele o máximo que pôde. Eu queria entender, às vezes eu fico nessa de, será que era ele tirando uma dessa da gravadora, de vou aproveitar ao máximo, sugar esse dinheiro, mas depois a gente pesquisando descobre que ele acabou colocando muito do dinheiro dele pra produzir esse álbum, né? Pois é, tem essas lendas todas, né? Não sei se tem uma versão correta ali, né? Porque a gravadora disse que eles praticamente faliram por causa desse disco. Ao mesmo tempo, a banda fala que eles acabaram pagando uma boa parte ali das gravações do próprio bolso. Eu não sei se existe uma verdade ali, né? Acaba sendo... Cada um tem uma sua própria versão ali, né? Mas é fato que, justamente por causa desse problema todo, que eles acabaram rompendo, né? Que a gravadora, a Creation, rompeu com eles, justamente porque eles viram que não dava pra trabalhar junto muito mais tempo, né? Sim. E além dessa enorme dificuldade do Kevin Shields de se habituar dentro de estúdio, ele chegava ficava lá tocando a guitarra, testava microfone, áudio, falava, aqui não é um bom lugar, essa coisa meio rockstar, assim, vamos para outro. Foram pelo menos entre 18 e 19 locações diferentes, esses números costumam variar em algumas, dependente das fontes, e também o número de engenheiros de som, um número totalmente absurdo, são pelo menos 16 pessoas que passaram em estúdio por eles, incluindo o Nick Robbins e o Harold Burgon, que eram bastante cobiçados na época, que colaboravam com outras bandas, eram bons engenheiros de sons, que estavam testando técnicas novas e que duraram poucos dias, e é muito curioso que o Kevin Shields fez questão de colocar todos esses engenheiros de som na lista de créditos, mas ele mesmo fala que, olha, o papel do engenheiro de som pra mim é chegar lá, apertar o botão do rec, do play e virar a fita, porque o resto eles que queriam fazer tudo, né? Isso é muito curioso, é totalmente o oposto dessas
outras bandas que vão se cercando de artistas e de outros colaboradores. O próprio Primal Scream do Screamadelic é um disco totalmente aberto à interferência criativa de outros produtores e outros músicos, né? Pois é, total. Tem uma história lá que ele recusava esses produtores ali quando os produtores achavam que eles estavam fazendo alguma coisa errada, né? E se for pensar assim, o que eles estavam fazendo assim era completamente novo, né? Não tinha nenhum precedente ali. Então eles estavam de fato inventando e, entre aspas, fazendo um monte de coisa errada no estúdio, que é criando um estilo próprio ali, talvez até sem saber, né? E eu acho que os produtores um pouquinho mais conservadores falam, não pode fazer dessa forma. Poxa, claro que pode, é arte, essa? Que barulheira é essa? Abaixa essa guitarra aí, né? Tá errado, né? E você acaba quebrando qualquer tipo de vontade de fazer alguma outra coisa. Por isso que eles acabavam afastando esses caras todos lá e tocando o projeto sozinho, né? Sim. E dos poucos que de fato se relacionaram positivamente com o Kevin Shields, a Angel Lee Dutch, que já tinha trabalhado com Jesus and Mary Chain e o Spaceman Trio, que eram outras bandas experimentais, e principalmente o Alan Moulder, que talvez tenha sido o principal colaborador engenheiro de som dentro de estúdio, e um dos poucos que o Shields autorizou a mexer em microfone, a mexer em guitarra e falar assim, ok, você tem essa autorização, porque eu acho que ele era um dos poucos que estava entendendo o que estava acontecendo ali. E o mais curioso dessa história toda que o Alan Moulder é um dos primeiros que entra, ele ajuda em parte do processo de composição, ele sai e ele volta e ele sente como se tipo, o disco simplesmente não tivesse andado, assim, em um intervalo de quase um ano. Então, é muito curioso, porque o Kevin Shields às vezes levava 4, 5 semanas que ficava ele e o baterista testando microfonia, efeito, pedal, e aí ele falava assim, daqui não saiu nada, vamos para um outro estúdio, e a gravadora custeava, negociava, e ficou nesse processo. É muito louco pensar nisso durante quase 3 anos, né? Sim. Mesmo pra hoje em dia, quando a gente fala de um processo de produção cada vez mais caseiro, com gente com Pro Tools, com Bandcamp, é muito louco pensar nisso. Sim, total. E pensar também que o primeiro disco não teve nada disso, né? Foi a banda num estúdio. Foi super rápido. 2 semanas ali, o disco estava pronto. Já esse não. E eu tava lendo assim que eles contabilizaram mais ou menos assim que eles devem ter trabalhado no disco por volta de uns 4 meses. Desses 2, 3 anos. Sim. Todo o resto foi espera, foi nada, né? Foi custo de estúdio sendo queimado sem ter propriamente um resultado ali, né? Então é maluco pensar isso, justamente pensando hoje, né? Que a gente consegue fazer de uma forma muito mais fácil, né? Lá na época, lá, sei lá o que pode ter acontecido, né? O próprio Moulder falou que, conversando com o Shields falou assim, eu tenho uma visão muito clara do que eu quero fazer. E aí o Moulder tentava entender, mas qual que é essa visão? Ele falou, eu sei, tá aqui na minha cabeça, a gente só vai fazendo, sabe? É isso mesmo. Então ele ia empurrando, assim. E a própria banda não sabia o que tava na cabeça do Kevin Shields, né? O disco tava inteiro na cabeça dele e ninguém conseguia extrair isso dele. Então por isso que ele acabou fazendo sozinho, né? Imagina a crise. Eu fico imaginando a paciência do Come, porque o Come de fato foi muito participativo e muito ativo. Ele toca parte dos sintetizadores, dos samples, além da bateria, obviamente. Então ele foi realmente muito participativo. Ele era quase um conselheiro espiritual ali, ele deve ter sido muito paciente com o Shields nessa época. Essa da bateria, assim, que ele gravou uma música só de verdade, né, que é Only Shallow. Sim. A única música que ele tocou de verdade no disco. Todas as outras, ele gravou samples. Que ele gravava um bumbo, gravava uma caixa, gravava um prato, mandava pro Kevin Shields, e o Kevin Shields ele programava a bateria na mão, porque a gravação, sei lá, devia ser analógica, não imagino se tivesse algum software, né? Hoje em dia a gente consegue fazer isso no celular, né? Mas na época... Eu acho que foi o primeiro... Eles foram um dos primeiros discos, assim, da cena inglesa que de fato se aprofundou no uso de computador. Então, um dos inúmeros engenheiros de som que passou pelo estúdio, meio que ensinou eles como gravar no computador. Então, isso pro Kevin Shields foi uma maravilha, assim, foi um tutorial ao vivo. Pois ali. é. E aí, só pra ter uma noção desse processo caótico, a Belinda Butcher, que é uma das vocalistas e uma das principais parceiras de composição do Shields, e eu acho que, às vezes, ela é muito posta de lado, mas ela talvez seja uma das que mais trouxe um pouco dessa essência, desse romantismo distorcido que é muito característico do My Bloody Valentine, tanto no disco anterior quanto nesse. Ela só foi entrar em estúdio para gravar as vozes dela entre maio e junho de 1991, então quase 2 anos depois que o álbum iniciou. Isso é muito surreal você pensar nisso, né? Então dá pra ter uma noção do quão complexo tava, e aí pra ter mais uma outra perspectiva da maluquice que foi o processo de criação desse disco, é que
com base nesse pensamento do Shields, de que os engenheiros de som estavam ali só para apertar o botão, eles não tinham nem acesso ao áudio do que eles estavam ouvindo, porque o Kevin Shields já estava tão saturado dessa coisa do cara falando, diminui essa guitarra, afina isso, diminui aquilo, que eles simplesmente sentavam na mesa de som e eles só viam o gráfico mexendo. O Kevin Shields estendia uma toalha assim na frente do vidro, ficava ele, a Belinda dentro de estúdio, ela cantava as músicas, ela ia interpretando na hora, às vezes a composição ela ia inventando na hora, e quando ele achava que tava bom, ele abria essa cortininha e falava pros engenheiros, ok, esse é o áudio que eu quero, assim. É muito surreal você imaginar mesmo isso, né? Ainda mais pensando que as próprias letras, né, eles inventavam na hora, ou eles não sabiam exatamente o que cada um tava cantando ali, né? O Kevin Shields, ele não lembra de alguns acordes que ele tava fazendo na gravação, de tantas versões que ele tava fazendo, uma em cima da outra ali. É tudo meio caótico. Eu acho mesmo. que... E vem disso uma das coisas que eu acho mais bonitas no disco, que é esse aspecto da androginia, assim, porque o Shields nessa época ele tinha um tom de voz muito feminino, assim, no jeito de cantar, e a Belinda meio que complementa isso, assim, então você não sabe exatamente quem tá cantando, se é ele ou se é ela, e tudo fica meio submerso nesse oceano de ruídos do disco também, né? Então é um desses traços muito interessantes do álbum. Que tem a ver com uma linguagem etérea ali, né? Que se a gente pensar em sonhos, né, acaba tendo... A gente acaba remetendo essa linguagem um pouco mais, né, com vozes mais femininas que combinam mais, né, com isso. Eu acho que ele acabou indo por esse lado, assim, né, ele mesmo gravando boas partes das vozes femininas das músicas, né. E aí lembrar que nessa época a gente tem o Cocteau Twins, que seguia por uma linguagem muito parecida, e eu acho que o Shields bebeu muito desse processo de composição. As vozes da Elizabeth Fraser até hoje é uma coisa totalmente inimitável, uma coisa mágica, assim, é quase élfica, ela te leva para um outro mundo, para uma outra realidade, e eu sinto que ele tenta replicar isso de alguma forma, mas dentro desse conceito totalmente sujo, distorcido que é próprio do My Bloody Valentine. É isso mesmo. E aí, assim... o segundo levantamento da época, a revista Melody Maker fez, eles estimularam um cálculo de 250 mil libras para a produção desse álbum, desse intervalo de gravação, o que hoje em dia seria algo em torno de 2 milhões de reais na conversão assim, atual. Só que o que o Shields contesta é que assim, a Melody Maker pegou todos esses 16 engenheiros de som que passaram em estúdio e ele foi precificando cada um, sendo que o Shields falava que muitos desses caras entraram e saíram, só receberam um cachê por um dia, 2 de serviço, o resto foi ele quem fez. Então, ele mesmo, e é assim, a Creations meio que utilizou disso como marketing para se promover na época, depois ela foi comprada pela Sony, e o Shields fala, olha, os caras falaram que a gente faliu eles, mas ninguém nunca mostrou uma nota fiscal do quanto que a gente custou para a gravadora, muito do dinheiro saiu do nosso bolso, e a gente acha que custou entre 140 e 160 mil libras, que é um valor bastante alto na época, mas comparando com outros discos de rock, outras grandes produções da época, é um trabalho relativamente ok, né? Dá pra pensar que esse relatório não existe, porque eu acho que se tivesse algum tipo de sei lá, de profissionalismo do lado do selo da Creation, eles já teriam sacado um contrato falando, agora você tem que entregar esse disco, senão você vai pagar 1 milhão aqui de multa. Se isso nunca aconteceu, é porque nunca teve contrato nenhum, né? Não devia ter controle nenhum ali nesse ponto, né? E o Alan, ele chegava assim, olha, beleza, vai ser o som aí, mas o ano de 1990 eu preciso de pelo menos um EP. Alguma coisa, então eles lançam o Glider, que vai em 1990. Né? Então pelo menos isso assim eu consigo... Tem o Trêmolo também, que eu acho que é em 89, então pelo menos isso para dar aquela amenizada, para conseguir vender um dinheirinho e sustentar esse processo maluco de vocês aí dentro de estúdio. É isso mesmo. E aí só para ter uma noção do Loveless, independente desse processo totalmente maluco, anárquico, que talvez hoje irreplicável dentro de uma grande gravadora, o disco saiu no dia 4 de novembro de 1991, em um ano de grandes lançamentos da música. Nessa época, Nirvana já era um fenômeno, ele sai 2 anos antes. A gente tem outros trabalhos incríveis, tem Pearl Jam, tem o próprio Primal Scream com Screamadelic, então foi um ano bem abastecido. Mas o Loveless, mesmo nesse aspecto totalmente ruidoso e anárquico, ele vai muito bem nas paradas inglesas, ele alcança a posição de número 24, ele cria uma base de fãs muito grande, e a própria imprensa na época
época, abraça o disco como um trabalho totalmente transgressor. Teve muito jornalista que falou, olha, o que a gente está se deparando aqui é com um novo Pet Sounds ou uma outra obra desse gênero que talvez agora a gente não tenha real noção do impacto desse disco, mas ele vai continuar reverberando daqui pra frente e reverbera até hoje, né? Sim, sem dúvida. O legado dele é gigantesco ali, né? Eu quero entender de você quando foi a primeira vez que você ouviu esse álbum maravilhoso e o que você sentiu, que idade que você tinha quando você ouviu esse disco a primeira vez? Eu ouvi, acho que o primeiro contato foi lá por 95, quando eu vi o clipe da Only Shallow, que passava no lado B. E essa música é uma porrada, assim, né? Ela tem aquelas 4 batidinhas na bateria e depois já vem uma tonelada de guitarras em cima, assim. E eu já adorei aquilo na época. Eu já tava meio que conhecendo Sonic Youth, conhecendo umas coisas um pouquinho mais barulhentas, eu adorei aquilo na hora. E aí eu fui atrás do disco. E eu estudava em São Carlos na época, né? E lá tinha locadoras de CD, que era uma coisa que acho que existia poucos anos ali, né? Tinha locadora Sim. de CD perto de casa e tinham vários discos importados ali, né? E aí eu achei pra alugar esse disco, né? O Loveless. E assim, eu pagava tipo R$2 pra alugar, mais R$1 pra comprar uma fitinha virgem ali, né? Então assim, eu gravei dezenas e dezenas de fitinhas na época lá. E um deles era justamente esse disco. E eu ouvi assim, cara, eu estranhava muito, assim. É tudo muito diferente, é muito esquisito esse disco de uma forma geral, né? E eu ainda tava numa época meio grunge, meio metal, sabe? Ouvindo Metallica, Pantera, Nirvana, Alice in Chains ali. E ouvindo aquela coisa estranha, aquela coisa diferente. E isso me atraía, né? É justamente esse diferente que me atraía bastante ali. Então foi o disco que me pegou logo de cara, né? É que é muito curioso, hoje a gente abre um Spotify da vida, esse ano principalmente ele entrou em todas as plataformas de streaming, depois de a Domino Records passou a ser representante da marca, então cuida da distribuição do disco hoje em dia, teve relançamento em vinil, que infelizmente não chega aqui no Brasil pelo selo, mas pra mim pelo menos foi muito fácil assim, logo que eu acessei Orkut, Emule, todas essas plataformas ali nos anos 2000, já vem muito fácil e qualquer lista de discos, assim, sei lá, eu abri o Trabalho Sujo do Alexandre Matias, estava ele citando Loveless, ou ele estava citando bandas que foram influenciadas pelo Loveless, lia o Lúcio Ribeiro no Popload, ele também estava citando Loveless, sabe? Então, pra mim veio muito mais fácil e eu acho que é bem impactante, assim, a primeira vez que você ouve, porque é muito sujo, é muito pesado. Essa coisa que você falou, dessas 4 batidas de bateria e de repente vem uma avalanche de ruído pra cima de você e você fala assim, calma, o que tá acontecendo aqui? Mas é muito curioso que o Loveless, ele é esses discos que parece vinho, assim, que quanto mais você ouve, mais você vai saboreando, vai entendendo o que tá acontecendo. E hoje, por incrível que pareça, eu não acho ele tão barulhento. Eu consigo ver uma harmonia, uma leveza, umas ondulações, uma coisa totalmente etérea e mágica, que talvez a primeira vez que eu ouvisse foi só nessa urgência da adolescência de tentar pegar o que era mais imediato ali, que é da batida, do ruído, da voz, e hoje é outra coisa, sabe, assim. E você sente que continua evoluindo pra você esse disco até hoje? Eu acho que sim, especialmente pela estranheza dele. Eu tenho esse disco, assim, eu catalogo esse disco numa espécie de uma prateleira mental, assim, junto com, sei lá, o Kid A, junto com umas coisas meio de jazz, do tipo, sei lá, o Love Supreme do Coltrane, ou o Kind of Blue do Miles Davis, discos do Tortoise, assim. Eu catalogo esses discos numa certa tag ali, que é discos que eu acho que eu não assimilei ainda, sabe? Eu ainda não cheguei no centro dele, assim, sabe? De tão estranhos que eles me soam, sabe? E são exatamente discos que me atraem mais ali, justamente pelo desafio, né? A cada vez que eu ouço, eu conheço alguma coisa, eu acabo pegando uma coisa nova que eu nunca tinha percebido antes. Então são discos que eu acabo voltando sempre ali, né? Ele é aquele disco que você pode ouvir 1000 vezes e 1000 vezes ele vai ser um disco totalmente diferente, porque tem tanta informação ali. Como a gente falou, o próprio Kevin Shields, ele não tem a noção de tudo que ele colocou dentro de estúdio, assim, né? Então, ele é um trabalho totalmente imutável. Você vai perceber um arranjo de sintetizador que você não tinha percebido na primeira vez, uma linha de voz que você não tinha percebido na primeira vez, a batida, o jeito que ele enquadra, que ele coloca as guitarras. Algumas guitarras, você nem sabe se são guitarras ou o que é que tá tocando. É uma furadeira que tá rolando aqui. O que é esse negócio que esse cara tá tentando apresentar pra mim, né? É isso mesmo.
E das músicas do disco, assim, quais que são as que mais balançam o seu coração até hoje? Pode pegar as que te surpreenderam de cara e o que te surpreende hoje, assim, que te encanta mais dentro desse disco. Eu acho que a Only Shallow de cara é uma música que ela me marcou demais. E é a música que me fez gostar, que me fez conhecer e me fez gostar de verdade da banda, assim. Então eu acho ela... Eu acho ela, inclusive, acima da média das outras, assim. Eu acho que ela é uma música, ela é muito mais forte do que as outras ali, sabe? Talvez até pelo fato de ser a única que o baterista tenha tocado de verdade. Eu não sei se dá uma temperatura maior naquela música, assim. Ela acaba sendo mais forte, assim. Eu acho essa música fantástica. E ela, de cara, assim, é minha favorita da banda como um todo. E reouvindo o disco, assim, eu acho que eu citaria uma segunda música aqui, que é a de número 9, a Blown a Wish, que ela é a música mais estranha do disco. Ela é a música mais etérea, a mais dreamy ali, sabe? Eu ouço, parece que a gente perde um pouco os sentidos, assim, de tão estranha, de tão dissonante que é essa música, né? Então eu acho que ela é um grande destaque ali também. Esse miolinho ali, pra mim, que começa em Touched, que é totalmente... É praticamente um interlúdio ali, 56 segundos, ela vai se desfazendo, se esfarelando no seu ouvido. E aí cai no To Here's No End, que já era conhecida do público, aí vai pra When You're Asleep, que talvez seja a música mais popular do My Bloody Valentine até hoje, toca sempre em baladinhas, em festinhas, alguém sempre puxa essa umas 3 horas da manhã. Sim. E aí termina no I Only Say, assim, essa... Porque eu acho que daí vai pro meu lado favorito do disco, que é esse lado totalmente transcendental, cósmico. Algumas das músicas, a guitarra fica bem em segundo plano, tem uma valorização ainda maior do sintetizador, a voz entra mais em destaque, então eu fico totalmente hipnotizado nessa sequência, assim, eu acho realmente bem bonito, assim, gosto bastante dessa... Mas não descarto o Only Shallow, porque são poucos os discos que te apresentam um trabalho com tamanha eficiência quanto ela, sabe? O primeiro minuto, ele já te joga inteiro dentro do disco, ele fala assim, olha, se você gostou, você segue, se não pode ir embora, porque daqui vai ser mais barulheira, vai ser mais experimental, vai ser mais loucura. Né? É isso mesmo. Queria que você falasse um pouco sobre esse impacto do Loveless, principalmente aqui no Brasil, na relação com as bandas, principalmente as bandas independentes abraçaram bastante esse disco, né? Sim, eu acho que esse disco ele marcou ali uma transição, porque se a gente olhar pra trás, assim, anos 80, as bandas brasileiras, elas ouviam, né, rock inglês, elas estavam ali no Gang of Four, no Joy Division, no The Cure, mas elas cantavam essencialmente em português, né? Toda a geração dos anos 80 era essencialmente cantando em português, e a geração dos anos 90 já era diferente, tirando sei lá, Chico Science e Raimundos, que tinham um ponto, um pé mais no Brasil, né, um pouco mais regional ali, mas todas as outras que seguiram a parte mais independente, mais barulhenta, mais rock mesmo, todas elas cantavam em inglês, e todas elas tinham como referência esse disco, assim, sabe? Então ele meio que mudou um pouco da história nossa do rock independente aqui, quando todo mundo descobriu esse disco, teve contato, provavelmente até pelo fato de a gente começar a encontrar mais discos importados aqui no Brasil, né? Todo mundo assimilou isso e criou toda uma leva de bandas guitarreiras e barulhentas e guitarras no talo, cantando essencialmente em inglês, né? Então eu acho que ela definiu um gênero aqui no Brasil, né? Essa cena guitarra aqui, tipo, eu acho que a primeira que me impactou foi a Pelvis, a carioca, assim, que eles iam puxa até um pouco mais pro Teenage Fan Club e outras dessas bandas que tem um aspecto um pouco mais melódico, mas de fato, essa cena anos 90 aí é totalmente influenciada. Sim, né? Eu ouvia muito o Low Dream, que era lá de Brasília, que eles eram bastante shoegaze, bastante Darklands ali do Jesus and Mary Chain, né? Então é também bastante influenciado ali pelo My Bloody Valentine, né? Sim, e é curioso que nos anos 2000 até tem um levante, tipo a Astromato, que é uma banda que também vai para um lado cantando em português, mas com essa mesma distorção, com essa tentativa de criar algo melódico em cima da distorção. Mas eu sinto que na última década agora a gente teve um boom de bandas brasileiras totalmente inspiradas pelo My Bloody Valentine. Algumas eu acho que são até bem positivas, assim, que conseguem incorporar bastante, mas outras tentam muito replicar o conceito do disco e não conseguem, porque ele é um disco muito irreplicável, né? Pô, foram quase 3 anos de produção pra ter essa orquestra de ruídos ali, né? Exatamente. Eu acho que acho que a maior banda shoegaze que existe hoje no Brasil, eu acho que é a Lumer. Não por acaso, é o nome de uma música do My Bloody, do Loveless.
É uma banda lá de Porto Alegre, eles são incríveis, assim, então ao vivo, inclusive, são sensacionais ali, e parece um spoiler ali, parece que eles estão com um disco novo quase pronto ali, sabe? Então eu acho que talvez o maior nome que a gente tem hoje aqui no shoegaze brasileiro sejam eles. Mas a gente tem diversas outras, tem a This Lonely Crowd lá de Curitiba, tem a do Electron, que é São Paulo, Curitiba. Tem uma banda que era muito bacana, que chamava Old Magic Palace, daqui de São Paulo, que eu acho que talvez seja mais próxima desse lado mais etéreo, com vocais femininos, assim. É uma banda que não existe mais, também eram incríveis. E, putz, tinham vários. Tinha a Team Radio lá de Recife. Se você pegar essas bandas recentes, assim, com uma pegada mais urban pop, talvez mais até pop, tipo Terno Rei, Atalho Clichê, todas elas acabam de jeito ou de outro apontando de uma versão, claro, muito mais simplificada pro som do My Bloody Valentine. Né? Sim, por aí mesmo, tem sempre um pezinho ali, né? Ô Elson, você já viu esse disco, essa banda ao vivo? Conta como que é a experiência de sentir essa onda de ruídos pessoalmente, assim. Cara, assim, é uma experiência que você não esquece nunca mais, assim. Eu vi eles ao vivo em 2008 no All Tomorrow's Parties, né, no ATP, que era um festival. Pra quem não conhece o festival, ele é um festival pequeno, era geralmente para 2, 3 mil pessoas ali, e que eles sempre chamavam um artista para fazer a curadoria. E o ano que eu assisti a curadoria foi justamente do My Bloody Valentine ali. Então eles foram o headliner e os curadores de um dos dias ali, né? E assim, é um festival que chamam as bandas mais barulhentas do planeta. E eu vi, então, foi em 2008, foi um dos primeiros shows em 10 anos, vários anos que eles não tocavam nos Estados Unidos. Então tinha uma aura bastante especial naquele show ali. E o show, assim, eles têm uma tradição que eles sempre fecham com a You Made Me Realize, que é um dos primeiros singles deles. Só que a música que ela tem 3 minutos na gravação, ao vivo, eles estendem pra 30 minutos. E é 30 minutos, assim, Nossa. De um noise que é a coisa mais insuportável que você tem, que você já pode presenciar ao vivo, assim, sabe? E assim, é um elogio e é difícil até é tão exagerado a altura, assim, o show inteiro ele já é absurdamente alto. Quando entra nesse noise, é uma coisa insuportável. E assim, eu tava usando o protetor de ouvido, eu botava a mão no ouvido, assim, e eu não aguentava, eu não suportava ficar lá. Isso é real? Você realmente foi com o protetor de ouvido pra isso? Eles distribuíam na porta. E era obrigatório você pegar assim, né? Eu peguei assim pensando, de protetor de ouvido, que nada a ver, eu nunca vou usar isso. Cara, eu usei quase o show inteiro, especialmente nesse noise de 30 minutos ali. E é uma coisa assim que é tão intensa, tão violento esse noise, que você perde a noção. Você perde a referência, assim, você começa a se sentir meio tonto, você começa... Parece uma coisa meio química, sabe? É meio psicoativa, só que física, assim, sabe? Então você começa a perder a referência. Depois de uns 10 minutos que eu não aguentava mais, eu decidi ir embora. E eu olhava em volta, assim, as pessoas começaram a ir embora, porque ninguém suportava mais aquilo. Eu decidi ir embora, e quando eu tava saindo da área de shows ali, eu descobri que tinha uma arquibancada ali, né, que tinha, sei lá, uns 5 metros de altura. Eu tive a ideia de ir atrás dessa arquibancada pra eu me proteger do som. E todo mundo teve a mesma ideia, né? Tava lotado ali, né? Aí eu peguei e fiquei atrás dessa arquibancada, mais uns 10 minutos com a mão no ouvido, sem aguentar, sem suportar aquele barulho todo. E depois de mais de uns 10 minutos ali, eu decidi voltar, sabe? Então eu peguei e voltei ali e continuei assistindo mais uns 10 minutos de noise. Mas assim, é uma coisa absurda, assim, não tem nenhum outro show quase chegou perto. O Swans chega perto disso, assim, Swans ao vivo chega perto dessa intensidade, assim, mas eu acho que nenhum chega perto deles, porque assim, não tem ritmo nenhum, é só uma única nota, um único ruído, sem parar. É um fluxo contínuo de ruído, assim, sabe? Cara, você perde as noções, cara, você perde a noção total. E o mais legal, depois de 30 minutos... E só uma coisa, que não por acaso, durante a produção do Loveless, tanto o Shields como o Charm, eles tiveram um período que eles ficaram quase 2 semanas em repouso, porque eles estavam com zumbido. Então, assim, eles perderam parte da audição durante o processo de gravação do disco. Então, é muito surreal como isso se replica ao vivo total. Também. E depois de 30 minutos de barulho sem parar, eles voltam no mesmo ponto da música lá e finalizam o show, deixam uma microfonia e vão embora, assim, sabe? É uma experiência muito bizarra. 30 minutos de noise, você nunca mais esquece isso. Né? E uma dica existe um vídeo no YouTube que tem o show na íntegra, que é também de 2008, dessa mesma época lá, que tem a música na íntegra lá. Você vê que é 30 minutos de noise insuportável ali, né? Enfim, foi maravilhoso. Que legal. Eu acho que vamos para as notas aqui, então. Você pode fazer sua defesa final aí em cima do disco e dar a sua nota, sua percepção. O que você sente com esse disco maravilhoso do My Bloody Valentine? Poxa, que difícil dar nota, né? É uma coisa muito subjetiva ali, né? Eu acho que eu daria, sei lá, um 8,5, talvez.
Não, você tá brincando comigo. Eu daria. Isso é um 10, cara. Eu daria um 8,5 assim, porque Only Shallow, eu acho ela maior do que o resto do disco, assim, né? Então, eu acho até que eu gosto mais até do primeiro, assim. O primeiro é um pouco mais cruzão, assim, né? Mas, assim, eu acho que pelo fato deles terem inventado praticamente essa forma, deles terem criado uma obra diferente de todo o resto, assim, sabe? Então, certamente... pensando agora, eu acho que eu aumentaria até minha nota, assim, eu iria pra uns 9 ali, sabe? E aquilo, assim, é um disco que ele é difícil e é exatamente por ser difícil que ele é mais desafiador e que ele atrai mais, assim, né? Então é um disco que eu acabo sempre voltando a ele ali. Então acho que eu iria por aí. Cara, pra mim não tenho. Ele é um 10, assim, eu acho realmente ele muito impactante. Eu acho que toda semana chega por e-mail pra mim uma nova banda tentando replicar o My Bloody Valentine e nenhuma consegue, e eu acho que outras bandas tentaram de alguma forma incorporar isso. Então, você pega o Beach House, o Deer Hunter, todas essas bandas estrangeiras que tem esse desejo de brincar com a distorção, mas o que o Kevin Shields fez em estúdio é uma coisa tão irreplicável que ele demorou quase 20 anos, mais de 20... Foi em 2013, foi mais de 20 anos até ele apresentar um novo álbum de estúdio do My Bloody Valentine. Ele só volta em 2013, sim, com um disco também tão excelente quanto, assim, com novas possibilidades, novos experimentos, assim. E eu sinto que o Loveless é desse caso de disco, assim, que ele era à frente do tempo dele quando ele saiu, ele continua à frente do tempo dele hoje, e daí aqui 20, 30 anos eu sinto que ele vai continuar reimpactando outras pessoas. Ele é uma dessas obras de uma linguagem universal, ainda que totalmente torta e decifrável. Você precisa mergulhar nele para tentar entender o que tá vindo dali, assim. Eu acho ele um trabalho totalmente fantástico, me arrepia, e ouvindo ele assim pra nossa conversa, falava, cara, eu nunca tinha prestado atenção nessa, sabe? Então, toda hora uma música que tava em segundo plano, ela acaba virando uma favorita minha, assim. Então, trabalho excepcional. Muito bom, excelente. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente no padrim.com.br/podcast VFSM e tem acesso a programas lançados com muita antecedência. Você também ajuda na construção das pautas e participa do nosso grupo fechado para apoiadores. Eu sou o @KleberFac no Twitter e no Instagram. Queria divulgar, né, o material assim que eu tenho um selo, né, chamado Sinewave. A gente já lançou mais de 250 discos até hoje já. Estamos lançando, tem várias coisas aqui que já estão prontas, já estão na fila para serem lançadas ali. Podem procurar a gente no sinewave.com.br. A gente tem Instagram, também tem Facebook. Eu acabo não usando muito o Instagram assim, mas a gente tem lá a nossa página ali. Tem o Facebook, eu uso o Twitter, tô por ali também. O meu Twitter é Elson, pode me procurar, né? Eu tenho uma banda também chamada Herod, que a gente muito boa, por sinal. Valeu, obrigado. A gente tá meio em hiato. Precisa lançar mais disso. Pois eu tava vendo que o nosso último disco é de 2017, já faz 4 anos que a gente não lança, e pra mim foi ontem, mas... Foi do Kraftwerk, do Kraftwerk, é isso mesmo. O último. É isso mesmo. A gente precisa mesmo voltar, assim, passando essa loucura do Covid, assim, vamos ver se a gente lança pelo menos algum material novo ali, né? E é isso. Eu queria agradecer pelo convite, acho demais. Assim, eu ouço o podcast, eu acompanho o trabalho do site, eu sou um grande fã do seu trabalho. Fiquei bastante feliz com esse convite e valeu demais. Boa, muito obrigado, Elcio. Muito obrigado pela sua audiência. Segue a gente também nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Até a próxima. Valeu.